Boa tarde, pessoal. Eu vou falar do capítulo 4 agora do livro, que fala sobre o público. Esse capítulo é muito interessante e ele já começa falando de uma história de um lançamento de um produto que Steve Jobs estava em dúvida. Ele foi falar com seu companheiro, o Ken, de empresa, que cuidava do marketing, né, e do lançamento dos produtos. E ele estava com o dilema em relação à posição da logo no notebook que a Apple ia lançar na época, o PowerBook. Ele estava na dúvida se a posição que a logo tinha que ficar, se ela tinha que ficar do jeito certo para o usuário, de frente para ele, a maçã, e por consequência, quando abrisse a tela do notebook, ela ficaria de cabeça para baixo para quem estivesse observando, ou se devia ficar de cabeça para baixo para o usuário, e quando virasse a tela, por consequência, ela ficaria do jeito certo para quem estivesse ao redor. Então, foi uma preocupação do Jobs porque ele sempre quis beneficiar o usuário. Era um mantra da Apple e de Jobs que o usuário sempre deveria ser privilegiado e que sempre devia ter tudo do jeito certo para ele. Porém, a Apple tomou a decisão de que essa logo ficasse de cabeça para baixo para o usuário e ficasse do jeito correto para quem estivesse observando. E ao decorrer do capítulo ele explica no que ele baseou essa tomada de decisão. A próxima etapa do capítulo já fala sobre a psicologia da imitação, que são as tomadas de decisão das pessoas que são baseadas em validação social. E ele já vai citando exemplos. Por exemplo, ele começa com uma história de uma pessoa que está indo numa conferência do trabalho e ela em outra cidade que ele não conhece e fica hospedado sozinho em um hotel com pessoas que ele não conhece para ir para essa conferência. Só que ele, com bastante fome e quer procurar algum restaurante para comer, ele está sem tempo de pesquisar qual restaurante é bom, não conhece ninguém, não tem tempo de perguntar, ele só quer ir no restaurante e comer. Ele sai do hotel, anda pelas ruas, vê vários restaurantes e escolhe o que está mais cheio e entra para comer. Porque ele, não conhecendo, ele imagina que as pessoas estão naquele restaurante, estão enchendo aquele restaurante porque aquele restaurante é bom. E porque as pessoas já comprovaram que é bom, então ele vai imitando o comportamento das pessoas. Ele cita outro exemplo, que é a barraquinha de uma pessoa chamada Hagal em Nova York, que é uma barraquinha que está sempre cheia, que vende um produto lá, um alimento que está sempre cheio. Só que esse mesmo dono dessa barraquinha, ele também tem a propriedade de outra barraquinha igual, próximo, mas do outro lado da rua, no fim da rua, que é a irmã dele que toma conta. E a barraquinha dela costumeiramente está vazia, enquanto a dele é cheia. Os produtos dele são iguais, olha, usam os mesmos temperos, praticamente a mesma forma de fazer, o layout, tudo. Mas a dele está sempre cheia, a dela sempre vazia, porque a barraquinha dele já era cheia originalmente e as pessoas que chegam sempre preferem a dele, porque imaginam que porque está cheia, as pessoas já constataram que é bom e as pessoas vão imitando essa tomada de decisão e vão sempre na barraquinha dele, enquanto a da irmã dele costumariamente fica vazia. Ele também cita o exemplo dos barmans, de como eles costumeiramente já deixam o pote de gorjeta cheio dele, já começa com bastante moeda, com bastante dinheiro à noite, para as pessoas pensarem, bom, esse atendimento é bom, as pessoas estão dando gorjeta, então eu vou dar gorjeta. Então ele fala dessa validação social que as pessoas estão buscando, que elas gostam de imitar o comportamento dos outros, elas se sentem bem assim. E na próxima etapa ele já fala sobre o poder da observação, porque ele entende, John Berg entende que para um comportamento ser imitado, ele precisa ser observado com clareza. E para isso ele cita uma história de Karen Johnson, que era uma assistente social que foi trabalhar numa universidade. Ela foi auxiliar jovens no tratamento do uso das drogas, né? E ela percebeu durante um tempo, cuidando desses jovens, que era mais fácil ela prevenir do que remediar. Então ela quis mudar de setor e ela quis ir para a prevenção ao invés do tratamento, ao invés de já conversar com esses jovens já depois de terem usado as drogas. E aí ela começou, fez várias ações, tomou várias estratégias fez anúncios dizendo que as drogas fazem mal, que os alunos precisavam parar de usar drogas e de beber. E a partir daí já foca um pouco mais na bebida, né? E ela não consegue, ela vê que isso não está ajudando e que não está diminuindo. Então ela toma uma estratégia de conversar com as pessoas individualmente. E entrevistando alguns alunos, ela percebe que nem todos se sentem confortáveis, né, com a bebida. Que muitos não gostam, e não gostavam de ter que cuidar do amigo bêbado, não gostavam de ter que beber.
mas as pessoas estavam bebendo justamente pela validação social que isso trazia na universidade. Todo mundo bebia e todo mundo queria imitar o comportamento de quem estava bebendo, por mais que não gostasse, porque todo mundo achava que todo mundo gostava de beber e ninguém conseguia pensar diferente naquele momento. E ela, entrevistando individualmente, percebeu que a maioria dos alunos não gostava, preferia ou não queria beber ou queria beber pouco, mas tinha vergonha de dizer, porque achava que todo mundo queria beber. E a estratégia dela foi fazer depois uns anúncios no jornal da universidade, mostrando que, segundo a pesquisa dela, a maioria dos alunos não gostava de beber ou gostava de beber bem pouco e não aprovava o comportamento dos colegas. Com isso, ela conseguiu mostrar que o comportamento que ele estava imitando é uma coisa que ninguém tinha coragem de dizer, mas ninguém gostava. Ninguém gostava. E ela fala também outro exemplo. O Jonah fala outro exemplo de, por exemplo, uma conferência ou uma apresentação que alguém está fazendo, e no final da apresentação, a pessoa pergunta se todo mundo entendeu, se alguma coisa tem uma dúvida, e fica aquele silêncio e ninguém responde. Porque todo mundo tem vergonha, talvez tenha vergonha de dizer que não entendeu, porque afinal ninguém fala. Talvez todos tenham uma dúvida, mas por ver que ninguém levantou a mão, a pessoa fica com vergonha de só ela não ter entendido. Pensa, se todo mundo está calado é porque todo mundo entendeu. Então eu não vou ser a única pessoa que vou dizer que não entendi. Então a pessoa fica calada e todo mundo que pode ter uma dúvida está calado junto, entendeu? Porque a pessoa não sabe o que a outra está pensando. É por isso que a questão da observação, ela é totalmente válida para imitação, mas para isso ela precisa, que é o que a próxima etapa explica, o privado precisa se tornar público. E Cohen já usou essa metodologia justamente porque ela mostrou que aquele pensamento que estava privado, ela deixou público para que as pessoas na universidade soubessem, e isso acarretou em quase 30% de diminuição no uso de bebidas lá e no consumo de drogas. Então foi uma estratégia que ela conseguiu que as pessoas imitassem o comportamento que realmente era o certo, que é o que os alunos realmente pensavam. Como eu falei, a próxima etapa fala sobre deixar o que é privado mais público. E a parte mais exata é tornar o privado mais público com bigodes, porque tem uma história muito interessante relacionada a bigodes que começou com uns amigos num bar bebendo, e eles decidiram por resenha mesmo que eles iam deixar o bigode crescer naquele mês. Iam fazer uma competição de quem tivesse o melhor bigode. Virou uma tradição aqui entre os amigos. Eles fizeram e no outro ano eles fizeram de novo. E foi agregando mais gente, foi agregando bastante gente, até que eles tomaram uma decisão, né? Já tinha muitos amigos fazendo isso, eles pensaram, bora fazer alguma coisa maior. E pensando no outubro rosa que estava tendo, eles decidiram fazer esse evento em novembro e decidiram colocar uma causa masculina para que eles pudessem agregar ao que eles estavam fazendo, né? Ele faz uma breve contextualização sobre a gravidade do câncer de próstata e como as pessoas têm dificuldade de imitar as pessoas que fazem doação ou que se previnem, porque é uma coisa que não está sendo observada, que é uma coisa que está mais privada. Ninguém sabe quem está doando, a não ser que aquela pessoa fale que está doando por uma causa de tratamento para o câncer. E quando esses homens começaram a fazer isso, começaram a virou uma tradição, né? E todo mundo sabia que quem estava com bigode em novembro estava participando da causa e também estava doando e estava divulgando. Isso acarretou num ganho muito grande de recursos na época. Eu acho que eles conseguiram, no mês, arrecadar $54 mil só na cidade deles. E já virou uma tradição. Justamente porque o bigode era uma constante lembrança do que as pessoas estavam fazendo. O bigode simbolizava uma ideia, simbolizava uma causa. Então ele deixava uma coisa que era para ser privada, pública, que é o que as pessoas precisam para imitar. Elas precisam observar, e para elas observarem, elas precisam que essa coisa esteja pública. E no decorrer, ele cita mais um exemplo, deixa eu lembrar aqui. Tornando o privado mais público. Tá, não lembrei agora. Tá, a partir daí ele já vai falar sobre as marcas que estão anunciando a si mesmo. Ele fala do anunciando a si mesmo com Hotmail.
Hotmail que foi talvez o primeiro e-mail de sucesso, a primeira plataforma de e-mail de sucesso no mundo, que as plataformas anteriores eram bem rudimentares, né? Elas tinham algumas limitações, por exemplo, a gente só conseguiria acessar ela quando a gente estava em casa, aí só conseguia mandar e-mail de casa. E a Hotmail já veio inovando. Ela veio inovando e ela veio com uma estratégia de começar a anunciar a si mesma, que seria que ela sempre colocava o link para registro e as informações do Hotmail no próprio corpo do e-mail, como assinatura. Então, sempre que alguém mandava um e-mail, esse e-mail já chegava como propaganda de si mesmo. E se ele cita outras empresas que costumeiramente fazem isso, por exemplo, a Nike, que usa muito a logo grande em seus produtos, a Lacoste, que usa justamente para que as pessoas, ao verem a marca, elas consigam lembrar, né? Elas consigam, ao ver a marca e ver o produto, ao usar, elas consigam ao mesmo tempo compartilhar, fazer uma propaganda gratuita para a empresa. E ele cita o exemplo também do iPod. Quando o iPod surgiu, né, a Apple lançou o iPod, já tinham vários reprodutores de música que estavam tentando lançar, e já tinha pelo menos 5 grandes concorrentes. E ele tomou iniciativa para anunciar a si mesmo, foi a troca de cor. A Apple decidiu fazer os fones brancos, enquanto todo mundo usava os fones pretos. Então aquilo era uma lembrança constante. Quando alguém via alguém de fone branco, ela sabia que estava usando o produto da Apple. E quando ela estava usando preto, ela não sabia qual das outras 5, entendeu? Então só uma cor, ela ligava uma marca, enquanto a outra deixava na dúvida de qual outras 5 marcas a pessoa estava usando. Então, e ao mesmo tempo, essa questão do fone também do fone de ouvido já é um bom exemplo também para tornar o que é privado mais público. Porque geralmente quando uma pessoa usava esse aparelho, ela usava e guardava, né, nos bolsos, na cintura, e o que ficava aparente era o fone, entendeu? Então o fone foi uma forma de evidenciar o que estava privado, mostrar para o público e que ao mesmo tempo fizesse uma propaganda para essa marca, entendeu? O único problema, e que vai ser explicado agora, é quando esse produto deixa de ser usado. Por exemplo, se eu tenho um produto, eu quero que as pessoas imitem, eu quero que elas observem, eu quero deixar ele mais público, eu preciso tentar prolongar a visualização dele. Só que nem sempre a gente consegue, porque muitos produtos às vezes a gente usa, por exemplo, o próprio notebook usa e já vai ser guardado. Então, na próxima parte do capítulo, ele fala sobre os resíduos comportamentais, né? Que é resíduos comportamentais com as pulseiras Livestrong, que são umas pulseiras que fizeram sucesso. E ele conta a história de um ciclista, Lance Armstrong, que ele tinha uma história de superação, porque ele tinha lutado contra o câncer e ele era um campeão ciclista. Então ele era uma pessoa que estava com uma popularidade bem alta, e o agente dele, junto à patrocinadora dele, da Nike, estavam querendo fazer uma ação que aproveitasse, né, essa popularidade dele. E eles estavam na dúvida se eles lançavam uma pulseira ou se eles faziam um evento de ciclismo em grupo, que fizesse uma viagem para até as Américas de bike. E ele estava bem na dúvida, e quando ele contou a questão da pulseira, ninguém gostou da ideia inicialmente. Mas a pulseira deu certo, ele queria produzir 5 milhões e ele vendeu 85 milhões. E no livro fala que é muito fácil analisar uma ideia depois que ela faz sucesso, mas ninguém até hoje vai saber como teria se eles tivessem optado por ter feito a viagem para as Américas. Então, por que eles escolheram a pulseira ao invés disso? Justamente pelos resíduos comportamentais, que eles são as marcas, são os vestígios que as ideias, os produtos e os serviços deixam depois de serem utilizados, né? E a pulseira ia ser uma lembrança constante daquela marca, da pessoa, que ia ficar sempre grudada, enquanto talvez a viagem ia ficar só na memória das pessoas ou nas fotos. E a não ser que essa viagem fosse feita todo ano, ela não ia ter tão impacto como as pulseiras. Então ele mostra, né, ele cita esse exemplo, e ele mostra outros exemplos de resíduos comportamentais, que são, por exemplo, as sacolas, né? Quando a gente compra algum produto, a gente leva a sacola, e aquela sacola, assim que a gente sai da loja, ela já é uma lembrança, já é um resíduo comportamental de que eu consumi aquele produto. Aí ele cita várias lojas, como Tiffany's, como Le Monde, que são referência em fazer sacolas resistentes, para que a pessoa, além de utilizar para levar o produto, ela use depois para, sei lá, transportar roupa, para guardar alguma coisa,
porque são sacolas resistentes. Eles também citam os brindes como resíduos comportamentais, porque geralmente quando a gente consome alguma marca ou alguma ideia, algum serviço e a gente ganha algum brinde, a gente costuma usar, por exemplo, uma caneca que está sempre levando essa marca com a gente, né? Ele cita também que algumas coisas são melhores que outras nesse sentido, como, por exemplo, um estojo de maquiagem, ele já não seria tão eficiente, porque seria uma coisa que a pessoa usaria mais privadamente, né? Usaria, se maquiaria em casa ou no banheiro, e esse estojo não ficaria exposto para o mundo, né? Ele ficaria com dificuldade. Então ele cita esses exemplos. E também, a próxima etapa, ele já fala sobre comerciais antidrogas. Ele dá uma quebra em tudo isso e fala sobre comerciais antidrogas. Ele conta uma história da primeira-dama dos Estados Unidos, que ela estava preocupada, né, com o crescente consumo de drogas no país, e ela começou a fazer comerciais antidrogas que mostravam, né, as crianças, os jovens e as crianças ouvindo vozes que diziam para usar droga, e a pessoa estava lá na atividade do seu dia a dia e alguém oferecia droga e a pessoa dizia não quero usar droga. E sempre esse comercial. E um professor chamado Bob Honig, ele quis pesquisar se esses comerciais realmente antidrogas estavam fazendo efeito, né? Na pesquisa ele percebeu que não. Esses comerciais, além de não fazer efeito, estavam fazendo um efeito contrário, estavam aumentando o uso de drogas. Justamente por isso. Porque quando a gente quer que uma ideia pegue e ele explica isso, a gente tem que tornar ela mais pública. E não era o caso do tema que ela queria levantar. O tiro estava saindo pela culatra, porque os jovens estavam vendo aquele comercial e estavam pensando que todo mundo estava usando drogas. Então aquilo talvez estavam causando uma validação social neles. Pô, se o governo está tão preocupado que ninguém use drogas, meu Deus, todo mundo está usando droga, meus amigos estão usando droga, e os jovens começaram a usar também, por achar que todo mundo estava fazendo isso. Então, quando a gente não quer que uma ideia pegue, quando seja informativo para chamar a atenção, ele mostra no livro que a gente já não pode usar, já não pode tornar público, a gente não pode tornar imitável, não pode tornar observável. Ele também cita o exemplo de um parque de árvores pedrificadas que estavam sendo roubadas, né, a madeira pedrificada. E eles estavam também deixando placa para dizer que muita gente estava roubando e não era para fazer isso, para, por favor, não roubar. E isso só aumentou o roubo daquela madeira. Eles mudaram de estratégia, já dizendo que aquilo ia prejudicar o parque, mas sem falar que todo mundo estava fazendo isso. Que é uma estratégia que seria tornar pública aquela atitude, tornar ela socialmente talvez aceitável. E o livro fala muito sobre isso. E o capítulo, ele já conta todas essas etapas para a ideia pegar e já explica a tomada de decisão da historinha do começo que eu contei, que o livro conta, sobre o dilema de Jobs, que naquele momento ele abandonou o mantra dele de sempre priorizar a experiência do cliente, justamente porque ele queria que a logo ficasse em posição observável para o grupo. Porque se ficar observável, eles iam imitar. Então aquilo não podia ficar privado, aquilo tinha que ficar público. Tudo que ele fala nesse capítulo, quase tudo, explica a tomada de decisão de Steve Jobs. Explica. Muito bem. Então, eu gostei muito desse capítulo. Eu li vários exemplos, talvez eu não tenha lembrado aqui dizer todos, porque são vários exemplos. E quase todos os exemplos são muito bons. E é por isso que a minha crítica em relação ao capítulo é muito boa. Porque quando a gente pensa nos exemplos e pensa na ideia que Jonah construiu, a gente consegue contextualizar, por exemplo, para o Amapá, aqui para a cidade de Macapá, no Amapá, no Brasil, e esses exemplos ainda fazem sentido, porque é um comportamento humano bem tradicional, é uma coisa que a gente faz há muito tempo, independente do lugar. Por exemplo, ele cita uma ideia de que as pessoas imitam, geralmente, quando o vizinho compra um carro novo, as pessoas querem também comprar um carro novo. E ele cita esse exemplo, acho que na cidade, de como esses exemplos eles funcionavam, como essa ideia acontecia mais em Miami, que era um clima mais quente, né? E por ser verão, lá as pessoas andavam de vidro aberto e elas estavam sempre sendo observadas no carro. Isso estava aumentando a imitação, né? Justamente só da pessoa ser vista no carro já estava aumentando o número de compras daquele mesmo carro. Então,
essa ideia a gente também consegue aplicar aqui, essas ideias, mesmo sendo exemplos na França, na Austrália, nos Estados Unidos, a gente consegue aplicar aqui no Amapá. Por exemplo, da imitação, como várias vezes a gente falou em sala, que ele fala que do restaurante que a gente escolhe porque tem bastante pessoa. É o caso que a professora citou, do exemplo da batata, do já morreu, da padaria, do zerão, que está sempre cheia, ela quer ir. Isso mostra tudo, isso mostra tudo como a gente tem esse comportamento realmente aqui. Nós mesmos da turma temos esse comportamento de querer imitar, de querer validação social. E para isso, isso não pode estar escondido. Por exemplo, se tem algum lugar que está com uma fila enorme, a gente não está vendo essa fila, a gente não tem como saber o movimento. Como a gente não está vendo o que está dentro do estabelecimento, a gente não tem como imitar se a gente não está observando, se tá privado, entendeu? Então, eu acho que os exemplos eles são muito bons e eles fazem a gente pensar, eles fazem a gente conseguir contextualizar. Por exemplo, mesmo o exemplo da apresentação, que as pessoas têm uma dúvida, mas não falam, guardam para si mesmo e logo ninguém sabe o que o outro está pensando e ninguém consegue imitar, ninguém consegue prosseguir. A gente consegue ver essa sala de aula. Acho que todos os alunos já tiveram dúvida ou não entenderam alguma ideia que algum professor na Unifap já falou, alguma apresentação. E essa pessoa não quis expor essa dúvida justamente por achar que ninguém queria, que todos os alunos já entenderam ou ninguém está nem aí. Então não vai ser eu sozinho que vou fazer isso, né? Não vou ser eu sozinho que vou tirar essa dúvida. Então esse é um comportamento que eu consigo ver, né? Que cada exemplo eu consigo contextualizar para o Amapá e pensar em algo parecido aqui na cidade, aqui no estado, entendeu? Por isso que eu julguei o capítulo como muito bom. Um outro exemplo que eu esqueci de citar foi justamente como as campanhas eleitorais funcionam. Eu queria até citar um exemplo que eu vi recente, que foram as eleições para escolher o novo presidente do Flamengo, né? Que todos os candidatos que encomendavam a pesquisa apareciam na frente. Foram feitas 4 pesquisas e por 4 candidatos e todos eles apareciam na frente na pesquisa deles. E o resultado no final foi um candidato disparado, com mais de 70% dos votos, enquanto os outros ficaram com 30%. Eu falei, todas essas campanhas foram mentirosas? De certa forma, mas justamente os marqueteiros já pensam nesse princípio. E as eleições geralmente a gente vê assim, a gente vê que o candidato que encomenda, ele geralmente aparece bem posicionado, porque é justamente a questão da imitação, da validação social, para as pessoas pensarem, como se tem muita gente votando nessa pessoa porque ela é boa. Então, costumeiramente, as pessoas estão usando essa estratégia, as estratégias dessa análise, de tornar público, que o capítulo mostra tão bem. Costumeiramente, a gente vê esses exemplos no dia a dia. Final.